E todo esse processo de transformação, apenas por um motivo. Porque o planeta Terra deixa de receber a luz do Sol que todos estão acostumados durante muito tempo. Então, e passa a receber energias diretamente de uma outra face solar. Então, isso significa que não existe somente esta Terra, uma face terrestre, existem 7 faces terrestres. Nós estávamos na terceira, passamos para a quarta. Estamos sendo elevados a uma 5ª dimensão. Por outro lado, também nós sabemos, para entrar em mais detalhe nisso tudo, que eu não vou explicar agora aqui em mais detalhe, porque é assunto muito longo, 4 dimensões, primeira, segunda, terceira e quarta dimensões, são dimensões que não existem, são todas elas projeções holográficas, são matrix. Tem mais isso para complicar a coisa. São projeções holográficas cósmicas. Então isso significa que todos nós que estamos aqui, que nós pensamos que estamos aqui, não estamos. Isso aqui não existe. Nós estamos num outro lugar, numa outra dimensão que se chama, dentro da linguagem comum, que se chama 5ª dimensão e que também nós podemos chamar de primeira dimensão, porque as outras 4 não tem. Então, na verdade, é a primeira. E a primeira, que é a dimensão que cosmicamente é chamada de Espírito Santo, que significa Espírito São, que é puro e livre de contaminações. E na própria Bíblia diz que lá que o homem foi expulso do paraíso. Né? Quando ele foi expulso do paraíso, que era a 5ª dimensão, o homem quedou-se no universo. Então, o quedou-se significa, ele caiu, e quando ele cai dentro de si mesmo, se parou em 4 partes. E todo o processo evolutivo do homem, tudo isso que está acontecendo agora, é um processo de autorresgate. As pessoas têm que resgatarem-se a si mesmas. Então, a mente racional humana, que estava em 3ª dimensão, agora está na 4ª, e ela nem se adaptou direito nisso aqui ainda, mas ele precisa daqui resgatar as outras partes dele mesmo e religar todas elas. Quando ele religa tudo, ele está preparado para ir para a 5ª. E isto se chama religião, religare. Né? Que os religiosos nunca entenderam isso, pensam, tem que religar com Deus. Não é uma coisa externa. Por que na igreja tudo eles pensam que é fora? Não existe fora. Não existe nada fora, porque nós não... Tudo está dentro. E dentro de quem? Do Criador. Nós somos células do Criador. Então, mas o demônio... Né? O demônio também está dentro. A própria consciência já é o Criador, né? Exatamente. O corpo sozinho... Não faz nada. Isso aqui é matéria. As consciências superiores chamam esse corpo nosso aqui, não de corpo físico, mas de unidade biocibernética. É uma unidade biocibernética, porque é um robô. O corpo humano é robótico, é carne e osso, mas é robô. Agora, quem comanda esse robô? É uma consciência espiritual, né? É uma mente, uma consciência espiritual, mente que habita um corpo, e tem todo um processo aqui que a gente chama de nascimento, de reprodução, porque tudo são conceitos nossos aqui da Terra. Mas a evolução, ela tem o tempo, tudo tem tudo detalhadamente programado para ser de tal forma. Aí eles ficam impressionados, nossa, que Adão viveu trocentos anos, o filho de Abraão, não sei quem, viveu não sei quantos anos. Mas lógico, eles tinham um DNA dos deuses lá que viviam. Sabe quanto tempo vive um Anunnaki? O tempo de vida dele é aproximadamente em 350 a 450 mil anos, no mesmo corpo. Porque o planeta dele gira em torno do Sol dele a cada 3.300 anos. 3.600 anos ele faz esse giro. Então o nosso ano aqui tem 12 meses, o deles é 3.600 anos para dar a volta assim.
porque é uma órbita muito grande. Então, o tempo de vida deles é muito grande. O DNA deles, portanto, é completamente diferente. São seres que estão há milhões de anos na frente do ser humano em estágio de evolução. E a humanidade aqui na Terra, nós herdamos, já que eles são os nossos pais, porque o homem da Terra foi resgatado no processo aí de milhões de anos de evolução no reino animal, vindo para o reino humano, e foi feita toda essa mudança por eles lá no passado, na época dos Néfilins, lá no passado, e o ser humano, então, ele até hoje, eles são homens muito grandes, né, muito altos. Então, por isso que no mundo sempre apareceu esqueletos de gigantes por aí. E aqui também teve muitos outros povos de outros planetas que viveram aqui, por isso existem aqueles, por exemplo, os egípcios, como Akhenaton, por exemplo, que tinha uma cabeça enorme, você lembra os chapéus egípcios que são enormes, eles cobrem o crânio deles, que é 2, 3 vezes maior que o nosso. Não são humanos. A estrutura dos ossos deles é completamente diferente, a estrutura toda do corpo é diferente. Então, por isso que o povo egípcio considerava os faraós antigos, lá bem na antiguidade, como deuses. E esses crânios já foram encontrados, milhares deles, para o mundo todo, no México, no Egito, olha, muitos lugares, muitos países que já foram encontrados. O Museu do Homem, lá em Londres, tem uma coleção deles assim, enorme. E eu acho interessante porque os religiosos não querem ver essas coisas. Eles acham que porque a Bíblia fala lá, que a Terra começou há 4.000 anos atrás, mas não existiu mais história atrás disso. Mas você não acha que por isso é para... É para engano. Não, eu penso assim, ignorância mesmo. Ignorância mesmo. Porque quando eu era pequena e perguntava para o meu irmão, eu tenho 2 irmãos padres, da nossa Bíblia, da nossa igreja, eu dizia, não dá para acreditar nisso daí. Ele dizia, você é herege. É. Eu falei, mas escuta, por que tem que ser assim? Por que você tem que saber? Não era mais fácil falar, eu também não sei? Eu acho que era mais fácil falar, eu não sei, eu ignoro. Não, você não é católica, nem cristã, você é herege. Tá bom, então fica assim que eu vou continuar com a minha. Mas isso tudo ela faz parte da lavagem cerebral que foi implantada. Não, treinamento deles. Mas os padres não sabem responder. Duvido. Eles não sabem mesmo. Eles também foram enganados. Não, Que nem os tudo médicos. enganado. Eles acreditam que aquilo é o correto. Os médicos aí, Não muitos só padres, acreditam hoje nisso. tem pastores que Mesma têm, coisa. eles vivem Mesma nas coisa. páginas da Bíblia. Mesmo os nossos médicos Tá nem aí, atuais, pô. os nossos médicos, eu tinha muita raiva deles, porque eu achava que eles são mercenários. Depois eu aprendi que eles não são mercenários, eles são doutrinados a serem assim. Então eles são assim porque eles acreditam que é assim. Entendeu? Então a gente fica sabendo hoje que o estudante de medicina, quando ele entra no 1º ano da faculdade, ele já recebe as amostras grátis dos laboratórios para ele ensinar. Exato. Esse remédio é para isso, esse remédio é para aquilo. Mas esquece que você é você, que ele é ele, eu sou eu. Ele é ele. Nós não podemos tomar o mesmo remédio. Eu tenho uma história de vida, eu já tive uma infecção, eu já tive não sei o quê, você teve não sei o que lá. Como que dá tudo? E eles só sabem isso. Então, eles seguem aquele roteiro porque são doutrinados. Mesma coisa. É a mesma coisa. Isso já vem de longo tempo. A Bíblia, ela foi, todo mundo sabe disso, a Bíblia esteve em poder do cristianismo, né, da Igreja Católica, por muito tempo, até Martinho Lutero, que fez a tradução toda. Só que eles não contam que a própria Igreja, quando começou a perceber que eles não iam conseguir segurar isso muito tempo, porque os padres só rezavam em latim, né, porque era para ninguém entender nada. Então, aí, quando eles perceberam que não iam conseguir controlar isso por muito tempo, o que fizeram? Eles começaram a reescrever a Bíblia. E criaram os protestantes. Exato. A própria Igreja Católica. Criou os protestantes. Criou os protestantes. Ou seja, tudo que existe de religiões hoje aí, baseado no cristianismo,
é derivado de um processo que foi programado pelos próprios lá no passado. Pelo próprio Vaticano. Pelo próprios. Então, e aí, não, que nós estamos criando outra religião porque nós negamos. Coitados, eles foram manipulados completamente, estão sendo até hoje, sempre foram manipulados, controlados, usados de tudo quanto é jeito e acham que são donos da bola. Então é complicado. O que o sistema quântico vai ajudar nisso hoje? Financeiro. Ou seja, aí eu. Bom, primeiro. Essa nova consciência. É meio complicado responder as coisas nesse sentido, Léo, porque as pessoas não sabem o que é quântico, né, na verdade. Começa por aí. Então, vamos dar outro nome então para o sistema. O sistema Swift hoje vai mudar para um sistema A. Não, mas é importante saber do quântico. Não, sim, então vamos dar o nome quântico, mas aí eu faço. Não é uma nova rede do sistema financeiro no planeta? Eu que já que vi, isso eu vai tenho ajudar para a nova consciência? umas pessoas aí nos grupos aí comentando, explicando para as pessoas sobre o que é o sistema quântico. Eu ouvi aquilo ali e falei, minha nossa, não conhece nada, né? Porque quando se fala em quântico, energia quântica, todo esse processo quântico, no povão geral, que é outro paradigma completamente, né? Porque tudo que se refere a quântico se refere a uma outra realidade, muito além do que elas estão acostumadas aqui no cotidiano. Então, poderia se colocar assim, todo mundo está acostumado no eu só acredito vendo. No sistema quântico não funciona isso de jeito nenhum, porque você não vê nada e aqui. Na verdade, a realidade, vamos dizer assim, tudo que eu falei antes, isso tudo aqui é ilusório, né? Tudo maia, tudo ilusão. A realidade está no quântico. O quântico é aquilo que existe. E o que as pessoas acreditam que existe é mera concepção da crença dela, não que seja realmente. Eu tenho um vídeo lá feito, acho que na Arábia Saudita, bem antiguinho já, que é um vídeo de 20 minutos. Vou mandar para você. O segredo, como é que é mesmo? Esqueci o nome agora. Mas ele está mostrando ali um estudo científico feito, comparando dois processos diferentes, como é que o ser humano percebe as coisas. Tá? E é uma análise fria, inicialmente, sobre a cabeça humana. Como é que eu percebo as coisas? Eu percebo por 5 partes diferentes. Né? O tato, o olfato, o paladar, o ouvido e os olhos. 5 percepções. Nós temos outras além dessa, mas o ser humano quase que não tem acesso, e o pouco que vem ele acha que é a invenção da cabeça dele. Então, esse processo. Se você tira da pessoa o tato, todas as percepções, o que sobra? Nada, você quase nem existe, né? Você existe, você pensa, mas você não interage com o mundo, não interage com nada. Você não escuta ninguém, ninguém te escuta, e bom, só por 5 partes. E no geral da humanidade, essas 5 partes estão muito defeituosas, né? Tem muito problema. Não enxerga direito, não escuta direito, né? Tudo um problema. Bom, aí é a questão da percepção das coisas. Você fala, mas eu só acredito vendo. Tá? Vamos analisar a visão. É o que eles vão mostrando lá cientificamente a coisa, que é a visão. Como é que você vê as coisas? Esses são raios de luz e tal, que reflete, vem na íris, o olho processa assim, 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 e joga. O que ele joga para o cérebro? É uma informação energética. Então, o cérebro está vendo as coisas fora? Não está. O cérebro está dentro do crânio, no escuro completo. E como é que você consegue ver as coisas pelo lado de fora se nada chega lá além de uma frequência energética? Que não são imagens, não é luz assim visível, né? Não é.
Então, como é que o cérebro nosso entende isso? Então, é importante as pessoas entenderem isso, que tudo pode ser manipulado. Hoje em dia tem essas televisores enormes, de 4K, por exemplo, agora está saindo até 8K e tal, tudo mais. Se você põe alguém sentado diante daquilo, olhando para aquilo, uma tela bem grande, ele vai acreditar que aquilo é uma realidade. Mas não vai. Você acredita que é uma realidade. Você põe aqueles óculos aqui, então, né, que, nossa, você viaja naquilo porque você vai para outro mundo, né? Então, e tudo aquilo são percepções apenas. Então, nesse estudo aí, é uma coisa que já vai por terra de cara, que é o só acredita vendo. Não, aquilo que você vê pode não ser nada daquilo que está realmente acontecendo. Tudo que você escuta pode não ser nada daquilo. Ontem, esses dias atrás, eu estava vendo um vídeo que estava demonstrando um novo sistema informático, computador, onde você ele analisa, pegou lá o Lula e o Bolsonaro falando, e aí eles pegaram uma outra imagem, colocaram em outra pessoa, e o que a pessoa falava e o que a pessoa movimentava era o puro Bolsonaro, era o puro Lula, a voz deles, o trejeito deles, o sotaque deles, idêntico, e não era eles. Eu vi isso. Então, as pessoas têm que parar com essa história que só acreditam vendo, porque você vai ser obrigado a botar um chapéu de burro na cabeça dela. Sem querer ofender o burro, porque eu sempre achei que os burros são mais inteligentes que o ser humano. com todo o respeito. Mas é importante eles pararem com esse tipo de coisa. Mas e abrirem a mente. Mas isso é o dinheiro, né? Eu só acredito vendo, né? Mas eu tenho que falar isso pro dinheiro, então. Então vamos voltar para o quântico? Se você só acredita vendo, se não vê... E o quântico, então, é um sistema de percepção que está muito além desse campo desse campo, como é que eu vou dizer, das crenças aqui nossas. Ele está muito além disso. Ele alcança outras percepções, além dos 5 sentidos, que seria o 6º, 7º sentido e assim em diante. São as percepções paranormais, extrasensoriais, que ele trabalha nesse nível. Então, e principalmente, ele trabalha no campo da energia unificada. Então, isso é uma coisa muito grandiosa que para as pessoas em geral entenderem, tem que estudar bastante para entender o campo da energia unificada, porque é um negócio muito grande. Então, ela tem que abrir a mente mesmo para entender aquilo, para ela poder entender por que dizem por aí que o sistema quântico consegue perceber das pessoas coisas, intenções e tudo mais. E ele consegue. O sistema quântico consegue, através de sistemas adequados para isso, ele consegue perceber coisas até de vidas passadas da pessoa. Sim. Até da infância, até da época que estava no feto ainda, ele sabe. Sim. E através do mesmo processo, ele consegue fazer análise na linha do tempo da pessoa e já programar até coisas que vão acontecer lá na frente, porque o caminho de todos nós, tudo que nós fazemos aqui, tudo funciona de linhas de tempo, né? Então, na linha de tempo aqui, eu estou seguindo uma linha de tempo. Mas, vamos dizer que eu tenho que tomar uma decisão a todo momento, né? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar um copo de água, eu preciso ir fazer alguma coisa lá fora, eu vou lá fazer, vou fazer. A toda hora, de repente, você pode querer fazer uma coisa, programar fazer uma coisa e não fazer e fazer outra coisa. Quantas vezes que você está acostumado a passar numa rua e em belo dia aconteceu alguma coisa, você não passou naquela rua e foi para o outro lado, houve um acidente feio lá e você escapou. Comigo aconteceu um monte de vezes isso, né? Um monte, assim, até a pé, andando, de repente, só que comigo é bem diferente, não vem com percepção, não vai por aí.
Tá bom, então vamos para cá. Essa E é aí a falha chega da lá, tem um Matrix. assalto. Isso aí é a falha da Matrix. Falha da Matrix. Então, aí vem o religioso e fala, não, é o seu anjo protetor que me cuidou. Aí já vou mais por aí. Então, exatamente, mas não é exatamente como eles pensam, que tem um anjo com asinha lá e tal, mas assim, isso é o próprio eu aqui, que maior, que comunica com você naquela hora, se você estiver aberto para escutar, porque a maioria nem escuta nada. Teimoso, né? Impressão minha, vai lá e se ferra. Então, esse tipo de coisa sutil que as pessoas têm que se abrir e aprender a perceber as coisas, ter a percepção, a sutileza, porque as energias mais poderosas do universo são aquelas mais sutis, onde que as pessoas não dão valor, não dão importância. Eu costumo dar um exemplo para isso, falar, pega uma roda de bicicleta, bem prática, aula prática, roda de bicicleta, bota lá um pino no meio e gira ela. Então aí você vai medir a velocidade, você começa aqui, tem uma velocidade, aqui tem outra, aqui tem outra. Quanto mais vai aproximando do centro, mais rápido fica. E você vai indo, até você vai achar um pontinho bem lá no centro, que a velocidade é tão grande que entra no... Bem parecido com aqueles filmes que a gente vê, que a nave passa a velocidade da luz assim... Bum! Aí entra numa calmaria. E outro exemplo é o furacão. Tem o olho do furacão, onde é calmo, tranquilo. Então, é bem isso, né? Então, o processo das energias funciona dessa forma. Então, aquilo que você pensa que é mais calmo, mais tranquilo, que é o certo. Quem fica se pegando no que tem que agitar, que tem isso, que tem aquilo, ela acaba se dando mal, porque você tem que ter a sua agitação, tem que ter a ação de fazer a coisa, do movimento, até de se divertir e tudo mais, mas tem que ter um momento de silêncio, um momento de introspecção, que é você ir para a sua zona de paz interior, porque é dali que vai alimentar todo o resto. O sistema quântico, ele faz exatamente isso, ele trabalha dentro desse campo unificado que vai não somente administrar toda a parte financeira, mas também a parte, toda essa parte sensitiva das pessoas, né? Então, ele foi criado para poder suprir um processo mais delicado da humanidade. Bom, todo mundo quer dinheiro. As pessoas se matam por dinheiro, se tornam inimigos do melhor amigo por dinheiro. Né? A gente vê a história toda aí, quer dizer, o dinheiro é o Deus dessa humanidade aqui. E essa cabal negro, eles logicamente que eles sabem tudo isso e sabem explorar isso das pessoas. Alimento. Perfeitamente, né? Manipulam, alimentam. Explora. Escravizar a humanidade pelo dinheiro. Pelo dinheiro. E eles sabem muito bem que é igual aquela simbologia do burro que tem aquelas olheiras e põe uma varinha presa aqui com milho na frente. A humanidade é desse jeito, né? Ela vai assim e vai embora. Ela é levada para o abismo daquele jeito. Então, o dinheiro significa para as pessoas conforto, poder, enfim, significa tudo para eles. Solução para tudo. E ao mesmo tempo que aquilo é o ponto forte para as pessoas, é também o seu ponto mais fraco. A dualidade também está presente aí. Então, aí o que acontece? Todo o processo que está sendo realizado pelo bem, pelos seres que estão trabalhando pela libertação da humanidade, que são seres de luz, que estão agindo tanto em nível através de humanos quanto de não humanos para ajudar nesse processo todo, eles vêm
Lógico que eles sabem de tudo isso que eu estou falando aqui, muito mais. Então, entenderam que o ponto principal agora é libertar o ser humano daquilo que mais escraviza ele. Toda a escravização do ser humano aí que tem sido feita em cima dessa questão financeira. Então, ao mesmo tempo, eles precisam tirar o poder da mão dos que controlam o mundo para que enfraqueçam, para que sejam retirados de cena e também precisam passar uma lição para a humanidade para poder libertar elas da prisão que elas próprias se acostumaram, se colocaram dentro daquilo, de ficarem prisioneiras e acreditar que são prisioneiras do processo monetário, dinheiro, né? Então, é um negócio delicado. Então vem o sistema quântico, né? Que é um computador, em princípio, um computador extremamente avançado. Ele não é tecnologia humana, todo mundo vai ter que se acostumar com isso, porque daqui para frente vai ficar cada vez mais visível para todos. Não adianta negar, não adianta se espernear. Eu sempre falo isso para as pessoas: você pode arrancar os cabelos, bater a cabeça na parede, tapar os olhos, fazer o que quiser, não vai mudar nem uma vírgula. Então aceite que dói menos. Os extraterrestres estão aí. E os da luz que vieram para ajudar, porque aqueles outros que estão aí para fazer o mal para todo mundo, vocês já aceitaram eles assim de mão beijada. Eles te enganaram de tudo quanto é jeito, se fizeram passar por seres de luz e fizeram todo tipo de engano, e as pessoas aceitam aquilo, escutam os caras falando na televisão, eles determinam, eles processam todo o modo de vida das pessoas, escravizam todo mundo, emprestam dinheiro para você e depois arrancam o teu sangue e todo mundo acha maravilhado. Fica, certo. É a vida, né? É a vida. Então agora, quando os da luz estão vindo para ajudar, as pessoas ficam negando. Não, porque não é. Então não adianta, ou vai para o bem ou vai para o mal, porque a coisa agora tem que resolver. Porque o processo dos 40 anos chegou e a humanidade tem que ser libertada, porque a humanidade foi aceita dentro de um processo que é de ser reintegrada dentro de um processo evolutivo cósmico, e ela não pode mais ficar à margem. Então vamos ver se nós entendemos um pouco disso aí. De um lado está a Cabal Negra, os trevosos. Uhum. Do outro lado está quem? Aliança. A Aliança da Terra. Ok. O sistema quântico está sendo implantado por qual? Aliança da Terra. Ok. Então existe um pódio. Existe. Existe um trono. Sim. Ok? A briga entre o bem e o mal, vão querer, alguém vai ter que chegar nesse pódio. Vai. Então nós chamamos isso que a luz ela já venceu. Já venceu. Oh, Correto? sempre. Quebrou o sistema cabal. Tá Perderam, quebrado. alguém vai sentar nesse pódio. O sistema quântico, que nós estamos falando, que tudo é quântico, mecânica quântica, computação quântica, daqui a pouco o ser humano quântico, né? Porque Exatamente. tudo que era, que a gente pensava que estava vendo, nada mais era que um holograma. Exato. Quarta dimensão, vamos partir para a quinta dimensão. Mas vão ficar o ser humano ainda na terceira aqui ainda. Vão ficar E mais vão um voltar tempo. ainda naquele ainda de raspar a madeirinha e fazer o Vamos. fogo ainda, porque Vai. não quis evoluir. Vamos. Mas aí que está. Esse pódio aí, que é o perigo, acho que para a humanidade, viu, irmão? É isso que eu chamo de poder entrar numa nova Matrix. Ou não? Não. Você não O acredita despertar nisso? Não, de Eu jeito sou nenhum. obrigado a fazer o papel do diabo, entendeu? Tô De vendo. jeito nenhum. Senão ele não vai saber Vou explicar. contar. Vamos dizer assim que a Terra tem padrinhos. Sim. Tem padrinhos, são aqueles que cuidam do processo evolutivo da humanidade. Como eu disse, tudo está conectado, tudo está ligado, e todos os sistemas têm os seus apadrinhados. Então o planeta Terra tem os seus padrinhos. Um deles, as igrejas aí acreditam, então, que é Jesus.